Sabe quando um lance, um único momento num clássico de futebol vira algo muito maior? Um gesto, um escorregão, uma imagem na TV, e de repente a gente não está mais falando só de um jogo. A gente está falando de rivalidade, da pressão pela vitória e das narrativas que movem o esporte. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história por trás do pênalti que parou o Derby Paulista. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente reconstrói o lance, depois vamos direto para a imagem que causou tudo. Na sequência, vamos ouvir a defesa que veio com tudo, e aí colocamos isso num contexto maior de outras polêmicas para fechar com o grande debate. Foi malandragem ou foi antijogo? Vamos lá. O cenário é a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. O jogo, claro, contra o arquirrival Palmeiras. A tensão, como sempre num derby, estava no ar. O Palmeiras acabou ganhando de 1-0, mas olha, o placar, ele virou quase um detalhe perto do que aconteceu lá pelos 40 minutos do segundo tempo. Pensa bem na sequência de fatos, que parece acontecer em câmera lenta. Primeiro, o pênalti é marcado. Aí vem aquela pausa enorme do VAR que cria toda a confusão e a oportunidade. No meio disso, uma ação específica chama atenção. E por fim, o erro na cobrança, que foi o estopim de toda a controvérsia. E o mais curioso disso tudo é que a polêmica não começou em campo. Nenhum jogador do Corinthians reclamou de nada ali na hora. A confusão nasceu mesmo foi na transmissão da TV, na casa de milhões de pessoas. É o poder de uma imagem, né? Ela simplesmente mudou o foco de todo o debate. Então, tá aí. Essa é a imagem que começou toda a confusão. O jogador do Palmeiras ali pisando várias vezes na marca do pênalti. Nas redes sociais a interpretação foi imediata, quase unânime. Ele estava estragando o gramado de propósito para atrapalhar o batedor. Uma acusação bem séria, né? De conduta antidesportiva. Claro que na entrevista depois do jogo a pergunta veio, e a resposta do Dorival Júnior foi bem diplomática, mas com aquela indireta, sabe? Ele não aponta o dedo para o jogador, mas joga a responsabilidade para a arbitragem, que deveria ter ficado de olho. Foi um jeito de manter a polêmica acesa, mas sem acusar ninguém diretamente. Mas é claro que o lado do Palmeiras não ia ficar quieto. A presidente do clube, Leila Pereira, apareceu publicamente não só para defender o jogador dela. Ela veio para o ataque, usando a ironia como principal arma. O primeiro argumento dela foi logo questionar a lógica de tudo. Ela lembrou que o Memphis Depay já tinha escorregado em outros momentos do jogo. Com essa pergunta, ela quis mostrar que a acusação era um exagero, quase um absurdo. E aí ela crava a posição oficial do Palmeiras. Foi um erro do batedor, simples assim. E ao usar essa expressão, caçando pelo em ovo, ela basicamente diz que estão tentando criar um problema onde não existe, talvez para diminuir o mérito da vitória do time dela. Mas ela não parou por aí. A defesa da Leila Pereira foi para outro nível. Ela pegou esse caso e disse que não era algo isolado. Para ela, esse é só mais um capítulo de um padrão de polêmicas que sempre aparecem quando o Palmeiras se dá bem. A palavra que ela usa, quiprocó, é chave. É um termo muito nosso, né? Para confusão, bagunça. Com isso, ela está dizendo que as reclamações não são críticas sérias. É só barulho. Uma confusão que, segundo ela, sempre acontece depois de uma grande vitória do Palmeiras. E para sustentar esse argumento, ela trouxe outros exemplos. A expulsão do mesmo Andreas em outro jogo que ela diz ter sido por simulação, uma virada incrível contra o São Paulo que depois virou um debate sem fim sobre um pênalti para o rival e um lance contra o Flamengo onde o Palmeiras teria sido prejudicado. Para ela, tudo isso junto forma um padrão, uma narrativa de perseguição. Bom, depois de ouvir as acusações, as defesas, a gente chega no coração da discussão. Uma discussão que é a cara do futebol. Afinal, o que foi aquilo que o Andreas Pereira fez? Como é que a gente classifica essa atitude? Basicamente, existem duas formas de olhar para isso. De um lado, pode ser visto como malandragem, aquela esperteza, sabe, de se aproveitar da confusão para levar uma vantagem. Algo que muita gente até admira no futebol. Do outro lado, é antijogo. Uma atitude desleal que vai contra o espírito do esporte, o fair play. São duas visões bem diferentes sobre o que vale ou não na hora de buscar vitória. No fim das contas, o jogador não foi punido por isso, mas o debate, esse continua forte. E ele deixa uma pergunta no ar que vai muito além da rivalidade Corinthians e Palmeiras. No calor da competição, onde é que a gente traça a linha entre o que é esperteza do jogo e o que é jogar sujo? E será que essa linha é a mesma para todo mundo?